Boa noite a todos. Uma terça-feira cheia de estudos na página do Francisco de Assis. As terças-feiras agora vão estar recheadas, começando aí a partir das 18 horas, né, com os estudos do Fred. Aí a gente tem a Cris, às 7, depois o Oswaldo, e depois entra às 8 horas. Então as terças-feiras vão estar recheadas de palestras espíritas, né, de estudos espíritas, para fortalecer essa nossa compreensão dessa vida espiritual. Eu quero só que, se alguém puder um retorno, se o som tá bom, porque de vez em quando a gente tem algum probleminha com o áudio, é só se alguém puder me dar um retorno em relação a isso. Viviane já entrou, boa noite, Viviane. Muito bom ter você aqui com a gente hoje nesse estudo. Os nossos companheiros, né, que a gente sempre encontrava no centro, né, nas nossas reuniões, então é muito gostoso ver as carinhas aqui de novo, né? Mesmo que seja online, então tá bom. Muito obrigada, viu, Viviane? Então, vamos lá. Hoje, o que eu quero trazer para vocês é a parábola da porta estreita. Com certeza vocês já ouviram isso muitas vezes, né? É interessante quando a gente pega o estudo dessas parábolas, desses ensinamentos de Jesus. Obrigada, viu, Kerskai? Obrigada, que o som está chegando bem, que bom. Então, assim, quando a gente pega esses estudos de Jesus, quando a gente começa a ler o Evangelho com um olhar mais apurado, nós vamos vendo que Jesus, a cada frase, ensinava algo. Só que a gente não percebia, né? Os nossos ouvidos ainda tão materiais, a gente não percebe até hoje, 2000 anos depois de todos esses ensinamentos, muita coisa ainda fica estranho para a gente. Hoje eu quero começar esse estudo dessa parábola com uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 264. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 264, ele pergunta: que é o que dirige, né, o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Kardec está questionando o seguinte: bom, eu vou reencarnar, eu estou aqui no plano espiritual, estou entendendo que eu preciso retornar, estou entendendo que eu preciso reparar alguns erros, e eu vou reencarnar. Como que eu escolho essas provas? Algumas traduções, a minha tradução, o meu livro dos Espíritos do Guilom, utiliza sofrer. Em algumas outras traduções eu já vi que não é o sofrer, é reparar. Que provas que deseja enfrentar ou reparar. Então, quando Kardec pergunta isso para os espíritos, ele está perguntando o seguinte: como é que eu escolho? Eu estou lá no plano espiritual e eu sei que eu tenho que fazer algumas coisas para reparar alguns erros, melhorar, tirar o peso da consciência de coisas erradas que eu fiz. Como que eu faço isso? A resposta dos espíritos: ele escolhe, né, ou seja, o espírito, ao reencarnar, ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação desta e progredir mais depressa. O espírito escolhe, ou seja, nós escolhemos. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Então, os espíritos respondem que nós escolhemos nossas provas, diante da misericórdia divina, daquilo que a gente dá conta de enfrentar. Certo? Então, com essa visão espírita, nós vamos ver hoje essa parábola da porta estreita. Eu vou colocar a tela aqui, para que a gente possa ler junto. Essa parábola está no capítulo 7 de Mateus. Esse capítulo, ele é recheado de ensinamentos, tanto que essa parábola são apenas 2 versículos,
do capítulo 7, do início ao fim, ele é inteiro recheado de ensinamentos de Jesus. Tanto que nessa parte, Mateus coloca lá, ele faz um subtítulo, que é a conduta correta. E nós temos ali vários ensinamentos. Né? Quem tiver oportunidade de pegar o evangelho ali, nós vamos ver que nós temos muitos ali. Esses são apenas 2 versículos. Então ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram, e são muitos os que por ela entram. Quão estreita é a porta, quão apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Interessante, né? Quando Jesus fala isso para aquela multidão, e provavelmente muitos não estavam entendendo nada. E até hoje, né? A gente tem uma dificuldade para tentar entender. Essa parábola também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, com o título Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que é a porta larga? A porta larga, com certeza muitos já ouviram as explicações dessa parábola, né? A porta larga são as buscas nossas pela ilusão, as escolhas que a gente faz pelas facilidades da vida. É uma vida centrada na inversão dos valores. Por que inversão dos valores? Porque nós não somos daqui. Nós somos um espírito que momentaneamente possui um corpo para aprendizado, um corpo para nos ensinar, um presente de Deus que vai nos limitar, que vai abafar a nossa memória e vai fazer com que a gente trabalhe, com que a gente desenvolva. Então eu sou um espírito, todos nós somos espíritos, que momentaneamente ganhamos um presente que é o corpo, só que eu inverto esses valores. E eu acho que eu sou esse corpo, né? Eu sou esse ego, eu sou essa personagem. Isso é viver na porta larga, isso é ultrapassar essa porta larga. Eu querer sempre essas facilidades. É eu ter uma vida onde eu pareço ser, mas na verdade eu não sou. E esse passar pela porta larga, nós vamos perceber que traz um vazio existencial. O viver nesse comodismo, nessa dificuldade de querer mudar, traz um vazio existencial. É o viver no comodismo dos nossos defeitos. E o que é a porta estreita? A porta estreita, ela é essa decisão de modificar. É um desafio. Porque se a porta larga é fácil da gente passar, né? Vamos visualmente. Porta larga você passa ali tranquila. A porta estreita você tem que, né, fazer um desafio. Passa primeiro um braço, depois passa o outro. A gente tem que fazer um movimento para poder passar numa porta estreita. E isso precisa da nossa vontade, precisa de uma motivação real. E o passar pela porta estreita, o que Jesus está nos falando, que é uma libertação dessa vida material, dessa porta larga. É a libertação de uma vida sem sentido. É o esforço que eu faço em minimizar as minhas más tendências. Eu não vou falar que é erradicar, porque nós temos muito ainda que vivenciar para conseguir tirar totalmente nossos vícios, mas é minimizar. Cada passinho que a gente faz, a gente vai diminuindo essa influência negativa. Então, o passar pela porta estreita é essa luta comigo mesmo, contra as más tendências, contra os maus pensamentos. E Jesus alerta: poucos são aqueles que a encontram. Ele diz dessa forma: quão estreita é a porta, quão apertado o caminho que leva à vida. Que vida é essa? A verdadeira vida. A vida do espírito que é imortal. Essa é a verdadeira vida. E são poucos os que a encontram. Porque realmente, quando aqui estamos, num plano material, nós vivemos buscando a felicidade, né? Isso é o certo, né? A gente quer ser feliz, a gente vive buscando a felicidade. Mas o que acontece? A gente vive buscando a felicidade de uma forma equivocada, porque eu pego a felicidade e coloco ela fora de mim, e normalmente longe. Então eu vou passar sempre buscando algo fora de mim, né? E isso
Na hora que eu compreender que a felicidade é algo que está dentro de mim, a satisfação é tudo algo interno, é uma condição espiritual, e não o ter ou o apresentar não é nada material, né? As questões materiais nos trazem pequenas alegrias, mas a felicidade, a virtude da felicidade é algo espiritual. Eu posso ficar extremamente feliz com um copo de água, que mata minha sede. Com gratidão àquela água que sacia uma sede desse corpo material. E assim como eu posso ficar extremamente insatisfeita porque eu demorei muito para encontrar o copo de água. Tudo é a forma como a gente analisa as coisas. E o interessante nessa parábola é o verbo que Jesus utiliza para a gente. Entrai. Ele poderia falar, irão entrar, entreis, entrarão. É o entrar. Isso mesmo que a Teresa disse lá. Para passar na porta estreita é necessário se despir de bagagens inúteis. Pois é. Nós não temos como passar, né, Dona Teresa, se a gente estiver carregando um monte de coisa. E quando Jesus fala assim, entrai, é agora, é nesse momento. E por quê? Lembra da questão 264 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta como que um espírito escolhe as suas provas? E lá ele vai elencando, os espíritos respondem. Então, se eu estou na minha encarnação, onde eu escolhi as provas necessárias, e olha, gente, com certeza, isso eu acredito assim firmemente, cada encarnação nossa, os problemas que a gente passa, com certeza, é muito menor do que a gente realmente deveria passar. Os débitos que eu hoje enfrento são muito pequenos em relação a tudo que talvez a gente já tenha feito, porque existe uma lei da misericórdia. A lei da misericórdia, onde você, na hora que você dá o primeiro passo, que você acende uma pequena fagulha do amor divino, dessa conexão com Deus, as coisas amenizam. E Deus, né, esse Pai amoroso, ele não quer uma reencarnação de sofrimento. Ele quer uma reencarnação de misericórdia. E essa misericórdia é eu tentar fazer sempre o melhor, sem reclamação, sem rebeldia. Eu entender que a vida é uma escola maravilhosa e ser grata. Grata por tudo. É muito difícil, né? Hoje eu estava conversando com um primo que enfrentou uma cirurgia há pouco tempo e enfrentando vários problemas de saúde. E ele me disse uma coisa tão interessante, ele falou assim, a gente tem que passar por os problemas e temos que passar em pé, de cabeça erguida, com gratidão pela vida. Eu falei, isso mesmo. Né? São inúmeras as dificuldades, mas quando a gente vê uma resposta que os espíritos nos trazem, informando que nós fazemos as nossas escolhas, o espírito escolhe, ou seja, nós escolhemos de acordo com a natureza das nossas faltas, e que leva a uma expiação e progredir. Então, se aqui eu estou e hoje eu vivencio situações que, no meu entendimento, são portas estreitas que eu tenho que passar, por isso que Jesus nos alerta: entrai pela porta estreita. Nós estamos no momento necessário. São escolhas nossas para a nossa evolução. Não vamos ter medo. Vamos entrar, vamos enfrentar. Essa é a proposta. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem essa parábola também, Kardec nos explica que essa compreensão diante das reencarnações, dessa anterioridade da alma, né? Eu tirando o foco desse mundo agora, dessa minha vida agora, dessa visão material do agora, mas eu ampliando esse olhar pela inúmeras moradas da casa do Pai, né? As pluralidades que o universo nos oferta e essas diversas reencarnações, isso faz com que a gente compreenda que presente e futuro são solidários com o nosso passado. Olha que bonita essa frase de Kardec. O presente e o futuro são solidários com o nosso passado. E isso nos traz uma leveza diante das provas que a gente precisa enfrentar e diante das escolhas que temos que fazer de passar por essa porta estreita, ou seja, de passar por essas dificuldades. E Kardec, quando ele coloca lá que muitos são chamados
e poucos são os escolhidos, que é o título desse capítulo 18, que tem essa parábola, ele nos alerta que as escolhas são ali, ó. Todos nós somos chamados a esse despertamento, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente continuar dentro da nossa rotina, dentro da nossa preguiça, dentro da nossa dificuldade de mudar. Quando Kardec coloca dessa forma, ele está nos alertando. Qual posição você vai ficar? Você vai ser apenas aquele que foi chamado? E nós temos inúmeros chamados durante a vida, né? Às vezes a gente tem uma vontade tão grande de participar de um trabalho social, de um trabalho voluntário, mas a gente fala assim, a gente não tem tempo, né? Eu não tenho tempo. Depois que eu aposentar, eu vou me dedicar a isso. Depois que meus filhos crescerem, eu vou me dedicar a isso. Depois que eu terminar meu curso, eu vou fazer isso. E a gente nunca vai arrumar tempo, porque sempre as coisas vão acontecendo, sempre nós vamos encaixando coisas na nossa vida. Por isso, muitos são chamados. Nós somos chamados constantemente, mas são poucos aqueles que realmente decidem fazer a diferença. Porque, isso é uma opinião minha, é muito mais fácil, né? No caso, a gente deixar o filho fazendo birra, é muito mais fácil eu dar aquilo que ele quer do que educar, do que dar o limite. Então, é muito mais fácil eu viver no comodismo da situação do que eu me esforçar em modificar. É muito mais fácil eu viver em relacionamentos complicados, relacionamentos que me destroem, do que ter a coragem de mudar. É muito mais fácil eu brigar com alguém com uma opinião contrária, impondo a minha, do que realmente eu baixar minha guarda e ouvir o que ele tem para dizer. Nós vivemos dentro de uma zona de conforto, e tudo aquilo que modifica exige de mim esforço, e é onde entra a dificuldade. E por isso a porta larga, né? Espaçoso é o caminho, mas Jesus já nos alerta, esse leva à perdição. Não é a perdição de pecado, de inferno, nada disso. É a perdição nossa, é a nossa derrocada. É você se propor a fazer algo e quando retorna no plano espiritual, aqui nós chegamos com todas as possibilidades, com vontade, com coragem. Aí nós vamos vivendo, de repente a gente vai se acomodando nesse mundo material e quando retorna no plano espiritual a gente olha e fala assim, nossa, mas eu podia ter feito tanta coisa, eu podia ter feito um pouquinho mais de esforço. Mas aqui, né, é tão gostoso, né, a gente ter uma vida tranquila, tem muita preocupação, mas às vezes é necessária essa chacoalhada, é necessário esse despertamento. Tem uma frase de Haroldo no livro E o Verbo se fez parábola, que ele diz que Jesus não falava para homens e mulheres, e sim para espíritos que vivem eternamente. E esses são os ensinamentos de Jesus. Essas pequenas histórias, né, que a gente chama de parábola, não é somente para esses homens materiais, para essas mulheres, para essa vida material, mas é para o nosso espírito. E com certeza, quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes nós já ouvimos as parábolas de Jesus? E como é difícil colocá-la em prática, né? Mas aí, diante dessa proposta do Espiritismo, diante dessa multiplicidade de vidas, de reencarnações, a gente percebe que nós temos algo precioso, um presente, mais um presente de Deus na nossa evolução, que é o tempo. O tempo é um verdadeiro tesouro para nós. Isso se a gente usar como um grande aliado. Mas se a gente também não usar como um aliado, o tempo vai passar e nós não vamos modificar. E ele não retorna. Ele se apresentará com novas oportunidades. A gente só não pode entrar no auto-engano, e isso é uma coisa até que eu me questiono muito, de achar que o tempo cura tudo. Né? O tempo não cura tudo, o tempo é um aliado. Tem uma frase, né, que às vezes eu mesmo me pego dizendo, né, deixa que o tempo resolve. O tempo por si só não resolve. O tempo é um aliado que ajuda com que a gente sare as nossas feridas, compreenda as situações adversas.
O tempo se torna um aliado quando a gente passa com ele. Porque senão eu vou passar reencarnações e reencarnações repetindo os mesmos erros. Se fosse só uma questão de tempo, eu não precisaria me esforçar para evoluir. Então eu entraria encarnação após encarnação, né, fazendo as mesmas coisas, e depois daqui a um tempo estaria lá, né, iluminada, um espírito de luz. E a gente sabe que não é assim, né? Exige esforço, exige disciplina. O que Emmanuel falou para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Exige isso de nós. E falando de Chico, falando de tempo, agora eu lembrei de uma história, né, das situações que Chico vivia, onde naquelas reuniões públicas, né, as pessoas sempre esperavam para conversar com Chico, e aí chega uma mulher com um olhar muito sofrido, e aí Chico, aquela bondade toda, né, fala: minha irmã, o que eu posso lhe ajudar? E aí ela chora que o marido a abandonou, com crianças pequenas, e ela em extrema dificuldade. E Chico ouve tudo aquilo com extremo pesar, com o coração também sentido, né? Coitado dessa mãe com crianças pequenas, o marido vai embora. E o Chico fala para ela assim: ô, minha filha, que dificuldade, né? Mas não preocupa não, que Deus não desampara ninguém. E quanto tempo que faz isso? Qual a idade dos seus filhos? E ela responde: ah, isso já tem 30 anos, meus filhos já estão moços, casados, já tenho até netos. Olha só, gente, o tempo passou, né? 30 anos. E essa mulher amargurando essa dor dilacerante de um abandono. Se ela tivesse passado junto com o tempo, no esforço de curar essas feridas, isso seria história. Quando a gente enfrenta situações difíceis, e é tão bom quando passa e a gente fala: nossa, virou história. Eu consigo lembrar daquilo sem me trazer dor. Eu consigo lembrar daquilo sem sentir raiva, compreendendo as situações. Então o tempo é um grande aliado, desde que a gente utilize ele da forma correta. Porque, na verdade, toda a solução dos nossos problemas não é com o tempo. Mas aqui eu vou usar uma frase do Alírio, nesse livro Parábolas Terapêuticas, onde ele fala o seguinte: a resolução dos problemas é algo ativo. O tempo é nosso aliado nesse processo. Então, o passar pela porta estreita, o modificar toda uma situação, o exercício de se superar é algo totalmente ativo. Não é nem reativo e nem passivo. Não é eu reagindo das situações e não é eu de braço cruzado esperando que o tempo vá curar minhas feridas, que as coisas vão acontecer. Não. É o meu esforço. É o esforço desse espírito que entende que as escolhas das provas foi ele mesmo que fez e chegou aqui agora tem que fazer. É igualzinho a gente na sala de aula, né? O professor dá a matéria, a gente sabe que tem que fazer a prova para passar de ano. E aí chega na hora da prova, a gente faz birra, né? A gente quer colar, a gente fala que não dá conta. Só que sempre tem a recuperação, você pode repetir de ano, não tem problema. O tempo vai passando, não tem problema. Uma hora nós vamos despertar para isso. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, porque quando a gente fala sobre essa questão do tempo, sempre fica com aquela ideia, né? Mas e se de repente eu realmente cruzar os braços nessa encarnação, me rebelar e não querer fazer nada daquilo que eu propus? Então, nessa questão 193 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Então, se de repente eu não faço nada, e é perigoso eu arrumar até mais débitos do que eu chego aqui para resolver e saio daqui com muito mais problemas. Eu cheguei aqui com 10 problemas para tentar resolver, saio com 100. E o que os espíritos respondem? Com relação à posição social, sim, mas como espírito, não. Nós nunca perderemos aquilo que nós já conquistamos. Então, mesmo que eu tenha uma encarnação, vamos dizer assim, perdida, né, para esses olhos materiais, para a espiritualidade ela não é perdida. Eu posso vir aqui simplesmente para dormir, para comer, para beber, para divertir, para ir em festa, não fazer nada. Mas ela não foi totalmente perdida.
essa experiência do espírito de reencarnar e as situações que acontecem ao redor dele, porque por mais que a pessoa queira ficar sem se comprometer, o meio a compromete. Isso já é um pequeno passo, pequeno, de formiguinha. Então, aquilo que nós conquistamos, nós não perdemos. A posição social, que é algo extremamente material, isso é um jogo de informações e necessidades. A gente vem de acordo com aquilo que a gente precisa enfrentar. Né? Nessa primeira questão que eu li lá na 264, os espíritos ainda alertam que as provas das riquezas são as mais difíceis, porque essas podem levar o espírito às más tendências, caindo em paixões, em valores equivocados. O Evangelho, ele é um caminho ascensional, cujo fim não é atingirmos somente o nosso conhecimento, mas é principalmente a aplicação dos ensinamentos de Jesus. No livro Renúncia, do Chico, através de Emmanuel, a personagem principal lá, a Alcione, é muito bonito. Quem ainda não leu esse livro, é uma indicação, é um livro maravilhoso. Quando a gente lê esse livro, a gente entende o que é a aplicação do Evangelho de Jesus. E ela fala isso, que o Evangelho é um caminho ascensional, ou seja, é um caminho de evolução. Mas não é só para o nosso conhecimento, mas para a nossa aplicabilidade, é eu aplicá-lo no meu dia a dia. Jesus não fala só para aqueles homens há 2000 anos atrás. Jesus fala hoje para nós, aqui, ano 2020, do outro lado, longe da onde que ele pregou essas palavras. Jesus fala para esses espíritos que a cada dia tenta ser melhor, tenta buscar passar por essa porta estreita, lutando contra as más tendências, contra seus maus pensamentos, contra as atitudes de preguiça, contra o comodismo. Essa é a proposta do Evangelho. Tem uma história do Chico, eu só não vou conseguir lembrar na onde foi que eu li, eu até busquei, quando eu estava fazendo as anotações aqui dessa reflexão, eu até busquei, porque eu lembro que eu assisti, era, se eu não estou enganada, numa palestra do Divaldo, mas eu olhei inúmeros arquivos e eu não consegui, mas eu lembro da história. Então, até eu quero trazer para vocês aqui. Vocês me desculpem eu não falar onde que é a fonte, porque realmente eu não lembro, mas a história eu guardei porque foi muito significativa para mim. Essa história é o seguinte, uma família, que ia reencarnar, o espírito, o homem e a mulher no plano espiritual decidiram que iria assumir uma proposta para auxiliá-los nesse despertar de consciência e para poder diminuir esses débitos. Então, eles vieram com uma proposta de auxílio no campo social. Tá? Ainda não era assim decidido se seria com crianças, seriam com idosos, mas eles viriam com uma proposta de auxílio no campo social. E quando esses espíritos, esses dois, se propuseram a isso, com vontade, com interesse, a espiritualidade ficou muito feliz. Porque como que a espiritualidade age no nosso meio? Através de pessoas que fazem o bem para o próximo. No Evangelho, Kardec fala que o homem caridoso é aquele que diminui as diferenças. Então, qualquer coisa que eu faço para diminuir as diferenças, sejam elas intelectuais, de alimento, de roupa, material, espiritual, qualquer coisa que eu faço para uma pessoa, onde eu estou diminuindo essas diferenças, porque todos nós somos uma grande fraternidade, uma grande humanidade. Quando a gente, dentro de uma família, a gente não quer que os filhos fiquem mais ou menos dentro do mesmo patamar de moral, de financeiro, a gente quer isso dentro da família, quer que todo mundo seja bem. Então, essa é a proposta dessa grande humanidade que é a Terra. Então, quando espíritos se propõem a vir e desenvolver esse tipo de trabalho, não que eles sejam perfeitos ou iluminados, não, são espíritos ainda com inúmeros débitos e dificuldades, mas vêm com a boa vontade, a espiritualidade fica assim, alegrando, feliz, batendo palma, vamos lá, vamos ajudar.
E esse casal, quando decidiu a isso, o mentor, que tomaria conta dessa família, porque junto deles iriam depois reencarnar 2 outros espíritos, que seriam filhos desse casal, todos eles envolvidos nessa proposta. Então, esses dois, né, esse jovem casal, eles se encontram na faculdade, namoram, casam, uma vida equilibrada, tranquila, condição financeira tranquila. Os filhos vêm com muita saúde, rapazes muito bem educados, tudo é mil maravilhas. E sempre aquela pontinha, né? Nossa, tô com vontade de ajudar algum trabalho assistencial. E se a gente ajudasse as crianças? E se a gente fosse ao asilo? Mas eles eram uma pessoas equilibradas, né, financeiramente, e tinham algumas coisas que ajudavam em algumas instituições, mas nada que eles realmente pusessem no seu trabalho. Eram ajudas às instituições. Então existiam sempre muito algumas festas, viagens e toda situação material que tirava eles do interesse que de repente brotava de fazer algo. E o tempo foi passando. E eles com uma vontade, sempre quando eles estavam conversando, vinha aquela vontade, né? Nossa, mas dá uma vontade, né? E quem sabe se a gente fizesse uma escola, ou se a gente cuidasse de um hospital, e de repente vinha uma proposta de uma festa, uma proposta de uma viagem, e nada. Eles colocarem a mão na massa do projeto que eles tinham antes de enganar. E o tempo vai passando, e os filhos vão crescendo. E aí, fala assim, quando os filhos crescerem, a gente ajuda. E um já estava quase formando na faculdade, o outro já estava entrando na faculdade, e o mentor começou a ficar preocupado com aquilo. Ele falou assim, gente, mas esse povo não decide, né? E o tempo está passando. Nós precisamos desse trabalho. São muitas vidas aqui envolvidas nesse trabalho. Nós precisamos que eles iniciem. E nada de acontecer, e festa, e aquela tranquilidade da vida familiar, tudo muito tranquilo, muito bom. Bom, o mentor, preocupado com aquela situação toda, pede então para um superior, que o mentor também é um mentor, mas ele é um espírito com dificuldades também, né? Ele é um pouco mais do que a gente, mas dentro do planeta Terra, dentro do nosso grau evolutivo, o próprio mentor, aquele que se dispõe a auxiliar, né, um grupo familiar, ele é a pessoa envolvida naquela história toda, né? Então ele se propõe, junto com o superior dele, que precisava ajudar. E aí ele tem uma ideia. Nesse casal já beirando os 50, a mulher fica grávida. E esse mentor reencarna. Uma criança adorável. Muda totalmente o lar. Antes, com muitas festas, muitos jantares, muitas viagens, agora não tinha como, até porque pela idade ela tinha que fazer uma gravidez mais tranquila. Tudo correu mil maravilhas. E nasce um menino lindo, um presente de Deus, como eles diziam, né? E essa criança maravilhosa, cheia de alegria, um bebê tranquilo, mas muda totalmente a rotina desse casal. E eles passam a ficar mais em casa, cuidando. Os meninos que estavam na faculdade, já né, grandes, voltavam sempre final de semana para casa. E aquela criança foi crescendo, sempre muito alegre, muito falante. E o menino adorava. Quando o garoto estava com 4 anos, ele tem um desmaio. Uma criança que nunca precisou ao médico, a não ser fazer as rotinas, nunca ficou doente. Uma criança super esperta, que falou muito cedo, andou muito cedo, e sempre apontava as coisas bonitas da natureza. A florzinha que estava nascendo, o passarinho que estava ali, sempre com esse olhar bonito com a natureza. Extremamente educado com os funcionários, com os colaboradores da casa. E foi muito difícil quando a família, diante de um desmaio daquela pequena criança, ao levar ao médico, descobre que ele tem um tumor na cabeça, num lugar muito difícil de ser tirado. E que qualquer tipo de cirurgia poderia ter uma consequência pior. Como eles tinham condições financeiras, vão até para fora do país, procuram os melhores médicos, mas o diagnóstico é sempre o mesmo. Infelizmente, não tem como retirar o tumor. Decidem então fazer um tratamento. E a criança vai ao hospital para receber o tratamento. E cada ida no hospital para essa criança era uma festa.
porque ela visitava todos os quartos e fazia questão que a mãe e o pai estivessem juntos. E ele visitava os quartos e conversava com as crianças e fazia questão de ir naqueles quartos onde era enfermaria. Enquanto ele tinha um atendimento privilegiado pela condição financeira, ele fazia esse link dessa diferença. E um dia ele pergunta até para o seu pai, né? Mas por que, papai? Naquele quarto tem 4, 5, 6 crianças e aqui só fica eu. Por que a gente não faz o contrário? Vamos trazer todo mundo para cá e ia ficar bem mais alegre? E ele começa, a cada ida para o hospital, ele pedir para a mãe fazer um lanche para as mães daquelas crianças que estavam lá, porque muitas estavam sem comer. Ele fazia com que o pai comprasse brinquedos para que ele pudesse brincar com aquelas crianças. Chegou até o ponto do seu aniversário ser feito lá dentro do hospital. E assim foi. Tinha altos e baixos. Ele sempre na expectativa que aquela criança iria se curar. Mas quando tinha uma notícia boa, havia uma queda. E foi assim por 2 anos. Com 6 anos, essa criança já não tinha muitas condições mais de andar, de ouvir, mas ainda falava. E diante de tanta tristeza, aqueles amiguinhos que foram sendo feitos ali nos corredores do hospital iam sempre visitá-lo no quarto. E antes dele desencarnar, ele pede aos pais e aos irmãos para que quando ele fosse, não abandonasse aquelas crianças que ali estavam. Não abandonasse aquelas famílias que passavam por extremas dificuldades e viam seus filhos em camas de hospitais, muitas vezes sem ter condições de melhorarem muita coisa. Quando ele desencarna, os pais, muito tristes, muito angustiados com toda essa situação, recebem das crianças que estavam internadas ali uma demonstração de extremo afeto. Um desenho que cada criança faz para esse amiguinho que agora estava indo, conforme eles diziam, para os braços de Deus. Assim termina a missão desse mentor, que é o mentor espiritual dessa família, e que precisava alertá-los. Essa família, depois de um sofrimento tão grande assim, da perda de um filho que chegou temporão e que fez uma mudança, chacoalhou totalmente, decidem que era a hora de um trabalho assistencial, de um trabalho voluntário. E colocam todas as suas forças numa proposta de um projeto de um hospital para crianças, específico para crianças, uma pediatria específica para cuidar dessas crianças com câncer e tudo mais, e dando amparo à família. E assim nasce o projeto. Esse era um projeto que eles precisavam fazer. Talvez, se eles tivessem despertado antes, não precisariam ter passado por essa porta estreita da dor. Não do sofrimento, porque o sofrimento é algo que a gente carrega muitas vezes sem compreender o que a dor vem nos trazer. A dor é o despertamento. O mentor espiritual dessa família, depois, quando todos já estavam desencarnados e se reencontraram, o mentor explicando toda aquela situação e o plano que ele utilizou, disse a eles que às vezes o passar pela porta estreita precisava de um empurrão. E ele não podia deixar simplesmente eles na porta larga, sem nem sequer prestar atenção na possibilidade que existia ao lado. Essa história, quando eu ouvi, me fez pensar muito sobre as situações da nossa vida. Às vezes, situações de doença, de dor, né, abandonos, traições. Nesse momento onde a gente vive, a gente pensa sempre que é algo muito ruim. Às vezes a gente chega até a questionar, né? Mas como que acontece isso comigo? Onde que está Deus? Deus está sempre conosco, dentro de nós. Nós é que às vezes não estamos com Ele, né? Não estamos na mesma vibração que Ele. Mas Deus sempre está conosco. Jesus, esse mestre, esse irmão mais velho, ele passou por tudo isso. O que é o irmão mais velho? Aquele que tenta nos educar, né? Que tenta nos mostrar um caminho. Jesus já passou por todas essas armadilhas da vida material, porque é um caminho evolutivo. Ele não nasceu Cristo, ele se tornou.
a evolução do espírito. Então, ele conhece todos esses trajetos, ele conhece todas essas armadilhas, todos esses percalços do caminho. E o evangelho dele é como se fosse um código de moral e de ética, é como se fosse uma cartilha. Vem por aqui, que aqui é solo firme. Se você andar por ali, você pode se afundar, ali você pode se machucar, que tem espinho. Vem por aqui, essa é a minha estrada. Então, Jesus, nessa forma de irmão mais velho, nos traz essa forma de ver a vida. Os seus ensinamentos são amplos, muito mais do que a gente possa imaginar nessa vida material, nessa encarnação ainda precária com os nossos conhecimentos. Eu chego a imaginar que esse Evangelho de Jesus é algo cósmico, né? Porque se, conforme a gente vê na Gênesis e também em alguns capítulos da Revista Espírita, né? A criação do mundo é feita por espíritos crísticos, né? A formação do planeta. Olha que maravilha isso. Então são espíritos que já vivenciaram, conhecem o caminho da evolução. E eles nos dão o caminho da evolução. Mas a dificuldade é a gente compreender. É a gente sair desse materialismo. É o desapego. É deixar as bagagens, né? Como diz a Dona Teresa. Essa é a nossa dificuldade. Se a gente for observar todo o Evangelho de Jesus, a proposta é sempre amar a Deus, amar ao próximo e o desapego. É eu compreender que eu estou nesse mundo, mas eu não sou daqui. Eu vivencio todo esse plano material, a questão financeira, a questão dos prazeres, a questão dos bens materiais, tudo isso faz parte dessa encarnação, mas eu tenho que entender que eu sou espírito e que aqui é simplesmente uma escola. Eu não posso vivenciar somente essa estrada espaçosa que muitas vezes me desnorteia nos valores necessários para a minha evolução. Na questão 919 de Kardec, é uma questão que eu gosto muito, Kardec pergunta para os espíritos qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. A resposta se divide em dois. Primeiro, eles respondem assim: um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem disse isso? Sócrates, muito antes de Jesus. O conhecer-se a si mesmo. E por que o conhecer a mim mesmo me evita a cair na tentação do mal? Porque quando eu me conheço verdadeiramente, eu entendo das minhas fraquezas. Só que é muito difícil esse processo, porque é muito ruim quando você se olha e fala assim: nossa, mas eu sou medrosa, eu sou hipócrita, eu sou mentirosa. Quando a gente percebe, quando a gente vê só qualidades, é muito bom, mas quando a gente vê os defeitos e vê os vícios, é muito complicado. E o conhecer a si mesmo é essa a proposta. A proposta de eu entender na onde que eu posso cair. E assim me fortalecer para que eu não caia. Porque se eu sei que eu vou cair na mentira, então que eu me policie. Se eu sei que eu vou cair nos interesses materiais, então que eu me policie. Esse é o me conhecer. E aí ele continua. É muito interessante o Livro dos Espíritos, né? Porque Kardec vai sempre questionando, né? Aí Kardec continua. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, conhecer-se a si mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Então ele já entendeu lá atrás, né, que isso é muito difícil, porque a gente mesmo conta mentira para a gente mesmo. Né? Se a gente se olhar mesmo, nós vamos ver que a gente dá desculpas. É um ego complicado quando a gente passa a perceber isso, né? A gente mesmo dá desculpa para as nossas falhas. Então, conhecer-se a si mesmo é algo dolorido e difícil. E aí Kardec pergunta, qual o meio de consegui-lo? E aí a resposta é uma das que eu acho mais bonitas aqui do Livro dos Espíritos, que é uma resposta de Santo Agostinho. Tem um livro de Santo Agostinho que eu sou apaixonada, eu leio ele, sim, devagarzinho, porque é muito bonito. Né? É tão interessante a gente ver essa proximidade nossa com alguém que já enfrentou situações. O livro chama Confissões.
Se alguém tiver interesse em ler, é muito interessante esse livro de Santo Agostinho. Santo Agostinho que responde para Kardec. E o que ele fala? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Aí ele continua toda uma explicação e ele finaliza. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocupado, onde nada pode ser ocultado? Essa é um questionamento que Santo Agostinho deixa para gente. E se chegasse, tocasse a nossa senha? Para muitos isso é passar por uma porta estreita, né? Porque o medo da morte para muitos é atemorizante. Talvez por desconhecer o que se existe, né? Ou talvez por se conhecer e ter medo do que vai encontrar, né? Mas e se isso estivesse próximo? Como que nós estaríamos? Como que nós temos vivenciado? Quais são os nossos valores que têm pautado as nossas decisões do dia a dia? São essas reflexões que Santo Agostinho nos chama a atenção, para que cada dia eu olhe nas minhas atitudes, para que cada momento eu me pergunte, essa é a porta larga ou a porta estreita? E sempre lembrar da forma imperativa que Jesus nos fala, entrai pela porta estreita. Dificuldades, problemas, todos nós vamos ter. Faz parte do nosso caminhar. Não, acho que a gente não deve querer uma vida tranquila, sem problema, à beira de uma praia. A gente até quer, né? Eu acho que isso não seria interessante para a nossa situação de tanto aprendizado. As férias são necessárias depois de um grande esforço, né? Mas querer viver de férias é complicado, né? E se deixar, eu acho que a gente quer viver só de férias, né? Porque, igual eu disse no começo, né? Na hora que o filho começa a fazer a birra, você tem vontade de dar aquilo que ele quer para não precisar ficar mais aquela birra, aquela insistência. Mas não é correto. Eu tenho que ensinar o limite. Na hora que eu estou vivenciando um problema, o que eu quero é que aquilo acabe logo. Que fosse um passe de mágica e que acabasse logo. Mas não é isso. Não é essa a proposta. Então, para a gente finalizar, que fiquemos com essa frase de Santo Agostinho. A cada momento, a cada fim do dia, como que foi meu dia? E se de repente a minha senha tocasse e eu precisasse ir, como eu ia? Quais foram as escolhas que me pautaram até aqui? E aí, lembrando que, como eu disse antes, que o futuro e o presente são solidários ao meu passado, né? Como Kardec diz lá no Evangelho. Então, se até o momento eu fiz escolhas equivocadas, agora é hora de retornar, de mudar, de fazer novas escolhas, de encarar a porta estreita e fazer essas modificações, e realmente buscar vencer os seus próprios vícios, a maledicência, os pensamentos negativos, a preguiça de querer mudar, o comodismo. Joana de Ângeles diz que um dos grandes problemas evolutivos nosso, né, que atrasam nossa evolução, é o nosso comodismo, é a nossa preguiça de fazer o que precisa ser feito, porque a gente sabe o que precisa ser feito, mas temos que ter o movimento, né? E retornando ao que o Alírio disse, a solução dos nossos problemas é algo ativo. E reforçando com aquilo que eu gosto muito, que é a lei da misericórdia, que é uma das leis divinas de equilíbrio. Na hora que eu dou o primeiro passo, na hora que eu estendo a mão a Deus pedindo auxílio em qualquer situação da minha vida, o auxílio chega. E assim nós temos a gratidão dos nossos amigos espirituais que nos incentivam, que nos auxiliam, que nos impulsionam a escolher o caminho correto. Muito obrigada a todas. Gratidão a todos aí que acompanharam. Saudades de muitos, né? Espero logo poder revê-los pessoalmente. Que a gente tenha
uma semana iluminada, uma ótima terça-feira para todos. E que a gente siga o conselho de Santo Agostinho, a cada final do dia, repensar nos passos e assim entender aquilo que eu preciso melhorar, sem tumulto, sem exageros, na leveza que Jesus nos traz no Evangelho, com calma e tranquilidade, porque junto dele o fardo é leve e o jugo é suave. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus.